Livros à lareira com chá, eu sou a Dora Silva e estava cheia de saudade. Então, o meu cantinho esteve aqui parado durante uns tempinhos porque eu precisava de assentar as ideias e porque eu sentia-me cansada e porque não é fácil estarmos em todo o lado. E então, para não fazer um mau trabalho ou estar aqui por favor, eu resolvi fazer uma pausa. Então, essa pausa soube muito bem. Tenho aqui alguns livros que eu quero falar com vocês, mas quero aproveitar este vídeo para uma conversa franca, para eu, uma vez que estamos a chegar ao final de 2023, meu Deus, já passou mais um ano, falar um bocadinho sobre como é que correu este ano, o que é que eu tenciono no próximo ano, para vocês estarem a contar com aquilo que vai acontecer aqui no Livros à Lareira com Chá. Então, e se por acaso estiverem a ver o meu vídeo, se gostarem do conteúdo, não se esqueçam de subscrever, de partilhar, de deixar um like e o mais importante de tudo, aquele carinho que vocês têm para comigo sempre que comentam os meus vídeos e que é tão gratificante. Por isso, não se esqueçam de comentar, porque eu vou ficar à espera dos vossos comentários. Olhem, eu não trouxe os livros todos que eu andei a ler nos últimos tempos porque não era possível. Felizmente tenho lido imenso. Tenho feito leituras extraordinárias e este final de ano está a ser uma agradável surpresa. Eu achava que já tinha lido livros bons, mas confesso que os melhores livros que eu tenho lido têm sido mesmo agora nesta reta final. Então, mas já passamos aos livros. Olhem, eu resolvi fazer este vídeo, eu não preparei este vídeo. Hoje apeteceu-me ligar a câmara e voltar e chegar aqui e conversar um bocadinho com vocês. Eu não consigo fazer vídeos de opinião com a frequência que eu gostava. Já tive esta conversa várias vezes com vocês, mas acho que nunca é demais partilhar esses pequenos desabafos, essas pequenas queixas, porque também faz parte, porque isto aqui não é só tudo rosas, luzinhas e pós do perlim-pim-pim. Não, nós temos uma vida e apesar de eu levar muito a sério aqui o meu cantinho e todo este conteúdo que eu criei para vocês, que na verdade não é tanto como eu gostaria, mas não consigo. Então, eu também quero vos dizer que eu no próximo ano estava a pensar em fazer as coisas um bocadinho diferentes. Em primeiro lugar, eu gosto muito de manter o meu ritmo de leituras quase sempre da mesma forma. Ou seja, não gosto de ler a correr, não gosto de ler só porque toda a gente está a ler e cada vez mais tenho a certeza que eu gosto de ler livros que me deem prazer. Não livros que eu tenha que ler por obrigação. E às vezes acabo por sentir essa pressão, sobretudo por causa aqui da parte digital e desta parte online, porque o ritmo a que a vida acontece, o ritmo a que nos são pedidos que se partilhem os conteúdos é tão rápido que muitas vezes eu deixo aquela parte que eu mais gosto, que é a parte do prazer literário de parte. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que a leitura para mim seja o escape que eu procuro no meu tempo livre para, acima de tudo, eu estar bem, eu chegar aqui de forma descontraída a falar com vocês. Hoje até me sinto assim um bocadinho penra, sabem? Porque agora já há muito tempo que eu não vinha aqui e quero falar tanta coisa e não preparei nada disto que nem sempre é fácil. Olhem, eu tenho que vos agradecer o carinho porque apesar de eu não estar aqui com a frequência que eu gosto, através do Instagram sobretudo, há muita gente que me manda mensagens com saudades dos meus vídeos e não há nada mais gratificante que isso, não há nada melhor que isso porque isso enche-nos o coração, acreditem. E nos últimos tempos, e já falando com muitas pessoas acerca disso, eu noto que a comunidade dos livros está a ficar uma comunidade muito artificial. E eu tenho muita pena disso. Cada vez mais o que conta é o número, cada vez menos conta a qualidade e cada vez mais vale tudo para se ser o bestial. E eu não gosto disso. Eu acho que tudo tem um tempo, tudo tem que ser feito com uma certa calma e a leitura ao fim e ao cabo é a mesma coisa, não é? Não há necessidade de estar a ler 50 livros por mês, quando, na verdade, se lemos 3 ou 4 já é bom, se só lermos um
é bom, porque nós temos uma vida a acontecer, porque o nosso trabalho não é só ler e porque a leitura é um hobby, é um prazer, não é? Nós não somos pagos para fazer disto uma obrigação e fazer algo que nos faça sentir pressão ou infelicidade porque o vizinho do lado leu 30 livros e eu só li 3. Cada vez mais importa-me trazer qualidade e cada vez mais dou importância a quem mostra qualidade. Portanto, não esperem que eu traga grandes pilhas de livros lidos só para ser bonita, porque eu não vou fazer isso. Eu vou trazer os livros conforme aquilo que eu posso, vou dando as opiniões aquilo que eu posso, porque acima de tudo eu tenho respeito por vocês. E quem está à frente de uma câmara, como é aqui o meu caso, não é? Todas as vezes que eu estiver a inventar ou todas as vezes que eu estiver a divagar, vocês vão perceber que a informação que eu estou a transmitir pode ser ou não verdadeira. E eu sou uma pessoa extremamente genuína, não gosto de polémicas, não gosto de chatices, gosto muito de transmitir aquilo que eu sinto e aquilo que eu acho da forma mais natural possível e exprimo sempre a minha opinião de forma sensata e de forma honesta. Eu não estou aqui a enganar ninguém, nada disto me paga contas e não me interessa se há pessoas que conseguem ler muito mais que eu e não me interessa se há pessoas que fazem muito mais conteúdo do que eu. Eu cada vez mais quero estar aqui de forma descontraída, porque isto é um hobby e porque eu adoro as pessoas que me acompanham por aqui. Então, 2023 foi um ano de excelente leituras, foi um ano em que eu tive a oportunidade de de conhecer muitas pessoas de forma presencial, foi a primeira vez que fui à Feira do Livro, portanto foi um ano muito positivo no que toca aqui ao balanço literário do meu cantinho, do meu canal. Espero em 2024 não passar tanto tempo no Instagram e mais tempo aqui, porque eu acho que o tempo aqui é um tempo com maior qualidade. Porque só o facto de nós podermos interagir com calma uns com os outros, fazer vídeos, editar vídeos, trabalhar uma opinião e estar aqui a descontrair, a sorrir, a chorar ou a rir se for preciso, acho isso cada vez mais importante do que a parte artificial que outras plataformas digitais nos trazem. Portanto, espero que 2024 me traga mais tempo por aqui, ao pé de vocês, com livros, sem ser tantas novidades, sem ser tanta pressão, porque pronto, para não me estar a repetir, eu quero ter prazer cada vez que falo sobre livros, eu quero ter prazer cada vez que eu estou a falar sobre uma leitura que me encheu as medidas. E pronto. E agora vou falar sobre os livros que eu andei a ler nos últimos tempos. Quero que me contem tudo, está bem? Porque eu tenho muitas saudades e preciso muito dos vossos comentários. E fiquem descansados, que não se vão ler livres de mim, porque eu adoro estar aqui. É a minha plataforma preferida e eu quero muito voltar a ser a pessoa que eu era a nível literário, porque ultimamente sinto que deixei de ler muitas coisas que eu gostava, porque acabamos por seguir modas, porque acabamos por ir no hall, porque fica bem, e eu acho que nós temos que ler aquilo que nos apetece, como nos apetece, independentemente da quantidade. No mês de novembro, de fazer a releitura de um livro que eu tinha lido no verão, mas que eu tinha lido muito rápido e que eu não tinha sentido que fosse uma leitura que eu tivesse tirado o prazer que este livro é. Então aproveitei que fui à Madeira, tive uns dias na Madeira e conheci a minha querida Filipa do Este Livro é Meu, e o livro que eu escolhi para fazer na viagem foi este livro, As Mães, de Brit Bennett, que foi um livro que me foi gentilmente enviado pela Alfaguara, portanto eu sou leitora da Penguin, ou era, não é que este ano já está a chegar ao fim, e eles enviaram um livro que foi uma agradável surpresa e que, deixem que vos diga, eu achei muito engraçado, porque eu tinha acabado de ler este livro, que para mim é um dos melhores do ano, A Casa de Eva, que me foi gentilmente enviado pela Cultura e que eu aconselho.
Eu tenho já algumas pessoas a quem eu aconselho a fazerem a compra e a leitura deste livro e que me encheram de mensagens a agradecer, porque este livro é extraordinário. Está muito bem escrito, tem uma história muito interessante de vários pontos de vista, porque tem temas muito duros, acaba por abordar muito o racismo, a discrepância nas classes sociais. São temas que parece que são muito antigos porque se passam em anos já mais para trás, mas que continuam a ser muito atuais. Portanto, são leituras que nós fazemos, que nós percebemos e até nos revoltamos, porque nos dias de hoje, com a informação que há hoje, com a liberdade que há hoje, continuam a existir, e isso por vezes é muito revoltante. Então, eu quando acabei de fazer a leitura deste livro, fiquei de coração cheio. Era um livro que eu falava a toda a gente porque eu gostei mesmo. Este livro tem duas protagonistas que são inesquecíveis e que a história acaba por... as histórias delas acabam-se por se misturar, e então a trama chega a um ponto que ganha uma velocidade que nós não damos pelo livro a passar, e é mesmo uma história excelente. E então eu, quando estava a ir para a Madeira, eu pensei, bem, eu tenho que levar um livro, pelo menos para as viagens de avião, para o tempo que vamos estar à espera no aeroporto. Então, que livro é que eu vou levar? E olhei para este e eu senti, pá, se calhar vou mesmo ler este outra vez, porque eu já não me lembrava nada da história, porque eu li este livro nas férias e este é daqueles livros que nós temos que ler com calma. E eu li a correr, eu não me lembrava de nada, isto é verdade, eu não me lembrava de nada. E quando acabei este livro ficou tão entranhado em mim que eu precisava de uma história que me fizesse ficar agarrada, porque o livro é mesmo... o livro tem poder sobre nós. E então, um poder positivo, atenção, não é nada de dramático ou que se fique de coração partido, que não se consiga ler mais nada, não, nada disso. Então olhei para este livro e disse, eu vou ler novamente porque eu não me lembro de nada. E o que é engraçado é que, basicamente, portanto, o tema que nós temos aqui na Casa de Eva, nós temos temas bastante parecidos aqui nas mães, e eu fiquei mesmo fã da autora com este livro. Eu recomendo este livro, foi dos melhores, estes dois livros foram dos melhores que eu li em 2023, e lá está, aqui mais para o final. São livros com factos verídicos, são livros com histórias que podiam ser muito bem de antepassados nossos. Olhem, eu adorei. Eu desta autora, eu quero ler, eu penso que é A Outra Metade, ou A Outra Metade de Mim, é qualquer coisa assim. Já agora, porque agora fico... A Outra Metade, é isso. Eu quero muito ler. Ainda não comprei, vai ser dos primeiros livros, quando eu puder fazer uma comprinha, porque agora ando um bocadinho controlada e não quero comprar livros porque ainda tenho aqui alguns por ler, e eu quero ler porque realmente esta escritora escreve maravilhosamente, e agora percebo porque é que tem críticas positivas tão boas. Amei mesmo. Depois, um livro que para mim foi a maior desilusão do ano. Acho que criei demasiadas expectativas e foi aí que me saltou a tampa. Porque nós às vezes vamos atrás das opiniões que nós vimos e de forma... como é que eu ia te explicar, que agora está-me a faltar a palavra. Por isso é que eu gosto muito de preparar os vídeos para saber aquilo que digo. Ou seja, eu não pensei, de forma impulsiva, comprei o livro, porque vi uma opinião que me deixou curiosa, depois li mais uma opinião que me deixou curiosa, e depois li uma opinião que fazia deste livro quase um Nobel da literatura que era obrigatório ter na estante. Epá, e quando assim é, uma pessoa nem pensa duas vezes. Eu quero lá saber se é para comprar, se é um livro maravilhoso e mais não sei o quê. Vamos lá. Então o que é que a Dora Silva fez? A Dora Silva tinha dinheiro no link do afiliado book e toca de ir comprar o livro. Portanto, este livro ficou meio 1,5€. Acho que só tive que pagar 1,5€. Não, 2,5€ dos portes. Acho que foi assim qualquer coisa. Estou tão arrependida. E só ainda não o vendi, sabem? Ainda não o vendi porque eu comprei com o link do afiliado book.
porque senão já tinha ido. Então, estou-vos a falar deste livro, da nova chancela Euforia da Guerra e Paz. O Novo Eu. Um livro, é uma personagem que tem aqui problemas gravíssimos e é um livro que pode mexer com o emocional de quem está a ler, entendem? E por isso é que às vezes me revolta nós estarmos a criar conteúdos só porque sim, para continuar a ter parcerias, estar a criar conteúdos baseados sei lá no quê, com uma foto bonita e depois dá-se uma opinião como se isto fosse um Nobel, que as pessoas depois vão gastar não sei quanto num livro, como foi o meu caso, porque isto era uma novidade, não é? E depois o livro fica aquém das expectativas, é um livro que não me acrescentou nada e pronto, não tenho nada para dizer sobre este livro. Não gostei, dei-lhe 3 estrelas, não fiquei nada contente com a aquisição deste livro, fiquei muito revoltada até. E pronto, portanto, se quiserem ler, leiam, mas este livro não é um Nobel da literatura. Não é. Não é e fiquei mesmo chateada. Depois, outro livro que eu li, um livro que chegou cá a casa e que eu adorei. Olhem, eu este ano li 3 livros de autores que foram Nobel da literatura. E estes tiveram prémio, estes sim têm críticas maravilhosas. Então, Manhã e Noite, do John Fosse, foi uma agradável surpresa. É um livro que tem os primeiros capítulos em que nós não encontramos nenhum tipo de pontuação. O tipo de escrita é bastante parecida com o do nosso mestre José Saramago. É um livro muito interessante porque é um livro que consegue ser muito belo e muito triste em simultâneo. Não são todos os autores que conseguem fazer isto. E é um livro viciante. Eu adorei e confesso que eu vou ler mais deste autor. E estas edições da Cavalo de Ferro leem-se muito bem porque são assim pequeninas. Eu li o Tesouro e li 1 em 100 mil, que este não foi a editora, este foi-me oferecido, mas a editora Cavalo de Ferro, que também é uma chancela da Penguin, mandou-me o Tesouro e um 100 em 100 mil e eu adorei. Então o Tesouro eu adorei. E entretanto eu recebi outro livro que eu acho que eu vos mostrei, que é da mesma autora, que é um dos livros que eu quero ler agora em breve. Olhem, gostei muito. Não é um livro para qualquer pessoa, porque demora um bocadinho nós a entrarmos na história, precisamente porque lá está a escrita é muito parecida com a do José Saramago, é um pouco densa, não tem os sinais de pontuação, pronto. Não é um livro para se ler a correr. Este livro tem que se ler com atenção, temos que estar concentrados, porque senão depois não vamos perceber. Mas olhem, aconselho, e agora para o Natal, é uma excelente oferta para o pai, para a mãe, para aquele tio mais intelectual, para o irmão que lê muito e que gosta de ler assim algo mais sofisticado. Adorei. Depois, um livro que eu li, que eu gostei, que eu já tinha saudades porque já há muito tempo que eu não lia nada dele e que eu quero agradecer à Alma dos Livros por me ter enviado, foi este livro, este Standalone, Antes de Dizer Adeus, de Robert Brinza, que eu já não lia nada do autor há muito tempo. Continuo a achar que o meu livro preferido é A Rapariga no Gelo, o primeiro, que eu penso que é da detetive Erica Foster, essa saga. Eu tenho ali uns quantos, mas A Rapariga no Gelo para mim continua a ser o melhor. Este eu gostei, este tem aqui algumas partes que são um bocadinho chatas, porque parece que está sempre a repetir o mesmo, mas temos aqui, portanto, a escrita pura do autor, temos aqui o ritmo, este autor consegue manter o ritmo do início ao fim, senti medo, depois como ele causa aquele suspense todo, nós sentimos necessidade de estar ali a ver o que é que está a acontecer a seguir e não se consegue parar de ler. Olhem, gostei muito. O livro começa com uma cena que causa logo muita curiosidade, porque a nossa protagonista é médica, ela vive um casamento aparentemente feliz, e eu digo aparentemente porque há um acontecimento no início da história que vai fazer com que se calhar a gente pense que se há omissão de alguns factos,
Isso não é sinal de felicidade, não é? Pelo menos eu penso assim. As pessoas têm de ser transparentes umas com as outras. Então ela é médica, o início da história começa com ela a passar uma folga, um fim de semana, um domingo com o marido, e o dia corre bem, ela tem que ir trabalhar e quando ela, portanto, inicia o turno, há ali algumas urgências, há ali algumas ocorrências. E qual é o espanto quando ela se depara com portanto, uma das urgências que está ali à sua frente é o marido que ela deixou em casa sossegada. E a partir daqui temos aqui uma história cheia de suspense, cheia de segredos, uma personagem que fica várias vezes em risco de vida e pronto, Robert Brinza criou suspense até ao final. O final é que achei assim um bocadinho... Mas pronto, mas gostei muito, foi uma agradável surpresa ter recebido este livro e foi muito bom voltar à escrita do autor, pronto, encheu-me as medidas, eu gostei muito. E por fim, um livro que para mim foi, assim, uma agradável surpresa. Eu adoro Anaïs Nin, embora o primeiro livro que eu li dela, o Delta de Vênus, foi talvez o pior livro que eu já li na vida. Eu li 2 vezes o livro, achei o livro horrível. Então, Dora, mas achaste o livro horrível e gostas da Anaïs Nin? Pois é, gosto e já passo a explicar. Entretanto, recentemente tentei ler o livro, não fui capaz de ir além do primeiro capítulo, porque a escrita é muito crua, a escrita para uma mulher, eu acho que posso dizer assim, é nojenta. Eu às vezes sentia-me suja a ler as coisas que ela escrevia. No entanto, eu adoro a escrita dela porque é uma escrita sem pudores, é uma escrita sem filtros, é uma escrita sem medos, é uma escrita dura, crua e que depois eu percebi porque é que eu gostava da escrita dela. A escrita dela tem algo de muito sério. Mesmo. Nós lemos aqueles livros, eu sempre associei que para a época a que Anaïs Nin pertence, ela era uma mulher com uma coragem fora do normal. Eu admiro mulheres que têm a coragem fora do normal. Mas no caso da Anaïs Nin é assim uma situação um bocado estranha, porque no mundo de homens, naquela época o mundo era essencialmente dominado por homens. Uma sociedade conservadora. Numa sociedade que repugna completamente tudo o que são atos que... como é que eu ia te explicar isto? Nós estamos a falar de uma sociedade que é uma sociedade conservadora. A prostituição, uma mulher que escreva sobre as suas fantasias sexuais, eu acho que é algo de escandaloso e de chocante, não é? Pronto. Com a leitura da sua biografia, que foi um livro espetacular, que foi um livro que já não me chocou tanto, porque eu já sabia o que ia encontrar aqui, porque eu já tinha lido um ou 2 livros dela. Eu acho que eu li mais um. Para além do Delta de Vênus, eu já tinha lido outro livro que agora não me recordo qual é, que até trouxe da biblioteca. Após ler esta biografia, eu fiquei com uma ideia completamente diferente desta mulher. Portanto, a escrita dela deve ter muito de biográfico e eu acho que ela passou por coisas muito duras para uma mulher, muito duras para um ser tão frágil como é quando nós mulheres estamos a crescer, estamos-nos a desenvolver, estamos na adolescência e passar por certos traumas, passar por certas situações que ficam para sempre, talvez seja a explicação para ela não ter pudores e para ela sentir que tem liberdade suficiente para escrever sobre tudo aquilo que lhe apetece, na forma que ela quer, com as suas fantasias, com tudo aquilo que lhe apetece. Entendem? Pronto. E eu gostei muito. Esta biografia está muito bonita, porque depois tem aqui algumas fotografias verídicas de casas de familiares, alguns sítios que ela frequentou, algumas pessoas que se cruzaram na vida da Anaïs Nin.
Olhem, é espetacular. E aqui nós vamos encontrar um bocado da sua obra para além daqueles contos e daqueles livros que nós encontramos por aí e que nos chocam e que se calhar há muita gente que vai sentir o mesmo que eu. Eu confesso que a ler o Delta de Vênus houve situações que eu senti nojo, e peço desculpa utilizar esta palavra, mas é repugnante e agora percebo. Eu uma vez fiquei chocada, antes mesmo de ler o livro, esse da Delta de Vênus, porque houve uma seguidora que me disse que deitou fora o livro. É impensável, não é? Para nós deitarem fora o livro. E hoje, com outra maturidade e com outra forma de ver, eu percebo. Porque nós temos ali muitos abusos. Nós temos ali, sobretudo, pedofilia escarrapanchada. Portanto, é perfeitamente normal que choque. Portanto, Anaïs Nin não é uma escritora para todas as pessoas e é preciso ter alguma maturidade para a ler. No entanto, aquilo que eu acho é que, mesmo se alguém tiver curiosidade, porque mais do que o erótico em si, isto não é uma literatura erótica leve, isto não é um romance de época com cenas de amor. Não, a Anaïs Nin é uma escrita erótica muito séria que vai ferir a suscetibilidade de quem está a ler, que vai magoar as pessoas que realmente sejam mais sensíveis, mas acaba por ser extraordinária, precisamente pela coragem e pela forma crua como ela não tem pudores para a época em que vive, de se expor e de escrever sobre si própria. Portanto, quem quiser começar por Anaïs Nin, eu acho que não perde nada em começar aqui pela... Li alguns livros de banda desenhada, mas quero fazer um vídeo sobre isso, porque eu tenho descoberto bandas desenhadas muito boas. Olhem, espero que tenham gostado do meu vídeo. Eu quero dar aqui algumas coisas, mas acima de tudo eu quero que vocês saibam que eu estou aqui e que vamos continuar aqui. Quero continuar a crescer no YouTube, porque eu adoro estar aqui com vocês. Olhem, um beijinho, não se esqueçam que o que importa é ser feliz.